Esse foi um momento muito esperado e fiz essa palestra com muito carinho para todos vocês. Se você não está inscrito no meu canal, peço para que, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que possam se interessar. E nós vamos começar agora. Eu quero saber por que você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque o seu filho será rebaixado de classe social se você não souber o que está acontecendo, o que eu vou te informar hoje. Eu vou ter um conteúdo muito importante para passar e que pode ajudar muitas famílias. Eu faço parte de um time de advogados e onde participam 1.000 profissionais, aproximadamente. E nós estamos fazendo várias palestras ao mesmo tempo para tentar divulgar ao máximo as informações que eu vou passar agora. Mas eu tenho uma ótima notícia para vocês. Existe uma forma, uma solução para evitar que o patrimônio, que isso aconteça, né? Se você está assistindo a palestra do seu celular, eu peço que vocês tentem se conectar a uma TV ou assistir pelo computador, para que você perca o foco aqui da nossa palestra. Eu vou te passar um conteúdo muito valioso hoje. Essas informações que eu tenho para te passar, antigamente só eram adquiridas por famílias de grande posse, que tinham acesso a grandes escritórios de advocacia. E acabava que não era difundido para a população, para a classe média, para as pessoas que tinham qualquer valor de renda, né? Ficava realmente apenas com os bilionários. Para quem não me conhece, vou me apresentar. O meu nome é Bárbara Tardim, eu sou advogada há quase 20 anos, atuo no contencioso aqui no Rio de Janeiro, em outros estados, nos tribunais superiores, e tenho especialização em direito tributário, e eu estou direcionando a minha carreira para essa área hoje, que é uma carreira que tem várias especialidades ao mesmo tempo. Ela envolve direito sucessório, direito tributário, direito societário. Então, ela é multidisciplinar, né? Eu estou muito feliz de estar atuando nessa área. Eu vejo que eu posso trazer grandes benefícios para as pessoas. Eu vou te apresentar uma solução que vai gerar uma grande proteção ao seu patrimônio. É interessante para famílias que já têm negócios, que querem perpetuar os seus negócios, pessoas que têm netos e querem trazer uma proteção patrimonial para os seus netos, querem deixar os bens para os seus netos. Eu preciso saber se essa solução é a solução ideal para você. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Eu queria que você participasse colocando sim ou não aqui no chat. Primeira pergunta que eu te faço é: você tem filhos? Ou você tem alguém que você queira deixar o seu patrimônio? Você trabalhou duro para conquistar o seu patrimônio? Responde aí, pessoal. Você levantava cedo, trabalhava até mais do que precisava, a fim de garantir esse patrimônio? Você fica indignado ao descobrir que o Estado ficará com grande parte desse patrimônio que você trabalhou para constituir a duras penas? Você fica indignado em saber que o cartório ficará com grande parte, que uma boa parte dos valores que você deixou vão ser pagos em tributos. Bom, se você respondeu, eu sei que alguns responderam, mas se você respondeu mentalmente, assim, a mais de 3 perguntas, eu vou te dizer, você não só está no lugar certo, mas você precisa ficar comigo até o final. Por quê? Porque evitar o inventário é um ato de amor para os seus filhos, para os seus netos, para o seu patrimônio. O dia que você não estiver mais aqui, as pessoas mais próximas, que são seus filhos, a sua família mais próxima,
vai precisar de ajuda. A família do Júlio, da Rosana e do Rafael. Eles eram uma família de classe média, cujo único patrimônio que eles adquiriram foram uma casa onde eles moraram a maior parte da vida deles. E um dia, Júlio faleceu, e logo depois Rosana faleceu. Rafael, se encontrando naquela situação, procurou um amigo, estudante de direito, que disse para ele que ele deveria correr para encontrar, para fazer um inventário, senão ele teria muitos problemas. Então ele veio ao meu encontro, e foi aí que eu encontrei, e comecei a falar para ele, comecei a passar as despesas que ele teria para o processo de inventário. A primeira delas é o Imposto sobre a Herança, o ITCMD, né? Que no Rio de Janeiro a alíquota varia entre 4% e 8%. Júlio comprou essa casa 20 anos atrás e pagou pelo valor do imóvel o valor de R$250 mil. Hoje em dia, esse imóvel deles já está no valor de mercado de R$1.150.000. O imóvel dele foi comprado a 250 mil. Hoje, o valor de mercado do imóvel é 1.150.000. As despesas, já como imóvel aqui no Rio de Janeiro, né, a alíquota de ITCMD, ela é progressiva, é o imposto sobre a morte, né? Ela varia de 4% a 8%, e no caso deles, é de 7%. Eles se enquadram nessa faixa. Então, eu comecei a passar, o imposto seria isso, os honorários, de acordo com a tabela do OAB, seria nesse percentual de 7% também, se fosse seguir a tabela do OAB. Os gastos com o cartório, no caso concreto dele, para fazer um inventário extrajudicial, seria de R$5 mil, para lavrar a escritura em cartório de notas. O valor das certidões, certidão de óbito atualizada, de nascimento, de quinto e sexto distribuidores, certidões, uma série de certidões que são necessárias para fazer o inventário, ficaria em torno de R$3 mil. O registro de imóveis, porque logo após se fazer um inventário, você precisa registrar o imóvel, né? Então, nesse caso concreto, ficaria em R$7 mil. Isso é, Marcelo, de acordo com os gastos, ele teria que desembolsar R$176 mil num único imóvel que os pais deixaram para ele. Quando eu passei esse valor para o Rafael, ele ficou horrorizado e me falou que não tinha como ele pagar. Eu percebi que os gastos representavam 15% do patrimônio. Seria uma perda de 15% do patrimônio. A única solução que eu pude dar para o Marcelo, com muita tristeza, foi vender o imóvel. Ele não tinha de onde tirar esse valor. Ele não tinha como pegar crédito na praça, ele não tinha outros bens. Ele fazia um trabalho autônomo, ele não tinha esse valor. Era um valor assim, estratosférico para ele. Bom, mas aí eu sugeri que ele vendesse, mas com a venda do imóvel, ele iria ter um outro problema. Para ele vender esse imóvel, que não estava resolvido, né, que estava com problemas, ele só iria conseguir vender esse imóvel abaixo do preço, um deságio, que normalmente é de 20% a menos, né, de acordo com as práticas aqui de imobiliárias. Então, esse imóvel dele, que hoje valia R$1.150.000, ele conseguiria vender por R$920 mil. Mas, apesar disso tudo, ele também, mesmo ele não querendo, ele teve um ganho de capital. Então, além disso, dele ter esse deságio, ele teria também que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, que tem alíquota de 15%. Isso é. Além disso, ele teria algumas complicações que também
contribuiriam com o aumento desse valor. Para vender o imóvel com inventário que não está registrado no nome da pessoa, né? O registro está no nome dos pais do Rafael. Ele tinha que submeter um deságio no valor do imóvel. Ele só ia conseguir vender esse imóvel por um valor 20%, assim, em média, né, no mercado imobiliário, 20% a menos do que o valor de mercado. Isso é, se o imóvel estava valendo 1.150.000, ele só conseguiria vender em torno de 920 mil. E não tem como negar, né? Ele teve um ganho de capital, porque o imóvel valia 250, agora está valendo 1.150.000, e ainda incidiria o imposto de renda, a alíquota de 15%. Conclusão. Vamos lá, retomando as contas. Ó. Imposto, honorários, cartórios, certidões, registros de imóveis, ganho de capital, né, que é 15% sobre o ganho que ele teve, a diferença de 250 mil e 1.150.000. Total dos gastos, 276.500. Eu percebi que esse valor representava uma perda patrimonial de 44% do patrimônio dele. E que ele saiu desse inventário com apenas 643.500. Que o processo de inventário ele pode levar da família de 20% a 40%, em média. No caso do Rafael, ele perdeu 44%. Né? E aí eu quero oferecer para vocês uma solução que vai fazer você economizar de 60% a 80% desse custo de inventário. Boa notícia! Tem como evitar que os filhos sejam enquadrados nessa categoria. É uma mudança de paradigma. Tá? O que eu vou propor a vocês é uma mudança de paradigma com um caminho lícito para se evitar que essa situação aconteça, onde o herdeiro não precisa passar por esse procedimento de horror. Se eu tivesse conhecido essa família antes, eu talvez pudesse ajudar, mas eu não os conhecia. Eu só conheci quando os pais de Rafael já tinham falecido. Eu faço parte de um grupo de advogados que se chama Time Hold Brasil, que tem mais de 1.000 profissionais. E hoje, nessa data de hoje, dia 9 de setembro, nesse horário, às 19h30, eles se reuniram para realizar diversas palestras, ao mesmo tempo, aqui no Facebook. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tenho advogados de todos os outros estados do Brasil. Eu falei Facebook, né? Aqui no YouTube, desculpa. Com o único propósito de disseminar essa informação. Mas a minha proposta é essa. Então, como faz isso? Por meio de uma empresa. É uma mudança de paradigma. A solução que eu vou propor a vocês é construir uma empresa que não vai exercer atividade e ela protegerá o seu patrimônio. Ela funcionará, vou deixar aqui, como um cofre. Bom, você pode ver assim, bom, mas se eu tenho bens, eu passar esses bens, de qualquer forma eu vou fazer inventário. Sim, mas, no entanto, isso será feito com planejamento sucessório, de uma forma que a transferência dessas cotas manterá você no controle do patrimônio. Você continuará tendo o controle do patrimônio nas suas mãos. Você deixará de ser o dono do patrimônio e passará a ser o dono da chave do patrimônio, da chave do cofre. Quando você vier a falecer, em vez de passar o patrimônio direto para os seus filhos, não vai haver essa passagem, pois o patrimônio ficará dentro da pessoa jurídica, que não morre. Então, é uma mudança de paradigma. Esse sistema ele já é muitíssimo utilizado em vários outros países. Tudo vai acontecer de uma forma que você mantenha o controle da administração desses bens até esse momento acontecer. Então, com esse planejamento patrimonial, se a sua família ofere renda com aluguel, com rendimentos, ele vai continuar vindo a você.
você vai continuar tendo a administração dessa empresa nas suas mãos. Normalmente, o que acontece é o pai, né, o marido falece primeiro, logo depois a mãe, a esposa, tem que dividir o patrimônio com os filhos, imediatamente. Mas muitas vezes a esposa, a mulher, ela vive da renda desse patrimônio. Então, com esse planejamento sucessório, é possível fazer com que isso continue acontecendo. Tá? A esposa não perca a renda dela, ela não vai ser obrigada a, de cara, logo em seguida do falecimento, dividir os bens com os filhos. Né? Então, o cônjuge sobrevivente ele não vai ter que dividir os bens com os filhos. Existem mecanismos jurídicos e legais para manter esse controle nas mãos do sobrevivente. Então, ela não vai ficar dependendo para garantir o seu sustento dos filhos, não vai, ela vai continuar oferindo renda com o patrimônio deixado no cofre. Né? Então, ela vai poder vender, alugar, doar e até desfazer o negócio. A pessoa, quando faz uma holding, que é o nome desse sistema, ela pode, inclusive, desistir da holding. Então, é muito interessante. Né? Bom, no direito das sucessões, não é possível, por exemplo, você doar um bem e depois desfazer a doação. Né? Só se você tiver elencado lá nas situações que você pode fazer isso do Código Civil. Mas com o direito societário, né, isso fica muito mais flexível, fica muito mais fácil proteger o patrimônio da sua família. Também é possível colocar cláusulas protetivas, como a cláusula de incomunicabilidade, o que fará com que aquele imóvel, depois do falecimento, né, do marido, da esposa, dos pais, ele não vá para a nora, para o genro. Né? Isso pode ser restringido. Pode também ter uma cláusula de inalienabilidade, que é o impedimento de venda. Isso também é possível. E também pode ter a cláusula de impenhorabilidade, que protege a família de eventuais ações judiciais, seja até pela pessoa, antes dela falecer, né, em vida, a pessoa que deixou de ter o patrimônio, passou o patrimônio para a empresa e sofre uma ação na justiça, qualquer um, está suscetível, pode acontecer com qualquer pessoa, e aí tem uma ação, aquele bem vai estar protegido pela cláusula de impenhorabilidade. Ou então, com falecimento, o filho sofre uma ação na justiça, da mesma forma, há essa proteção. Bom, então, o objetivo do planejamento sucessório é não deixar que um bem, em nome da pessoa, que não tem vida eterna, seja perdido. Né? A intenção é proteger os bens, para que eles não sejam atingidos, para que eles possam ser deixados verdadeiramente para os herdeiros, né? Que consiga atingir a finalidade de se dar ao seu filho. Né? A gente observa que muitas pessoas falam, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo será seu. E muitas vezes a pessoa nem imagina que ela está mentindo para os filhos, porque com o inventário, o filho vai ter que vender o patrimônio para arcar com as custas do inventário. É muito triste. Bom, então, esse sistema, que é bem complexo de holding familiar, ele gera proteção, evita o inventário e gera economia tributária, que gira em torno de 60% a 90%. E agora a gente vai fazer o comparativo. Ó. 4%, no entanto, sobre o valor de compra do imóvel, 250 mil. Então, o valor é de 10 mil reais. É porque é um imposto diferente. Né? Não é o mesmo imposto. Porque é um imposto societário, é outro tipo de imposto. O valor dos honorários, ele, inevitavelmente, vão ser reduzidos. Por quê? Porque não vai incidir sobre o valor do imóvel, como incide no inventário.
ele pode ser acordado entre as partes pelo número de horas trabalhadas, né, para a constituição de uma empresa, para a transferência do capital da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, em geral, se fosse aqui no escritório, num valor desse montante, a gente cobraria o valor de 25 mil para fazer uma holding. Cartório, não teria gastos com cartório, porque não vai ser feito o inventário. Certidões, não vai ter inventário, não vai ter gastos com certidões. Registro de imóveis, vai existir, mas, no entanto, também será incidente sobre o valor declarado no imposto de renda, o valor de aquisição do imóvel, R$250 mil. O ganho de capital foi zero, porque sobre o valor de R$250 mil. E total dos gastos, ganho de capital zero, total dos gastos, R$38 mil. Enquanto no inventário teríamos que gastar 276.500, também por causa das decorrências do inventário, né? Com o sistema de holding, nós gastaríamos R$38 mil. A diferença financeira é de R$238 mil, uma economia de quase 86%. E, nesse caso, a principal diferença é que não existe perda patrimonial. O Rafael, se ele tivesse feito uma holding, ele não teria que vender um único bem deixado pela sua família. E também, uma outra vantagem é que você pode fazer isso de forma planejada. Você não precisa desembolsar esse dinheiro da noite para o dia. Então, vamos lá, diferença financeira, 238. Economia com sistemas de holding é de 86%. Bom, eu acredito que você já tenha ouvido falar desse nome, holding familiar. É um tema que está muito em alta. Eu também acredito que, em razão do nosso time, que está se esforçando, fazendo palestras, todos concomitantemente. Nós estamos nos unindo para divulgar essa informação, para mudar esse esquema no Brasil. Nós acreditamos. Mas aí muita gente pensa assim, mas muito interessante, mas não é para mim. A holding familiar, ela não é apenas se montar uma empresa. Na maioria das famílias, criando apenas uma empresa, já se resolve o problema que seria resolvido através do inventário. Mas cada família é de um jeito. Cada família é diferente da outra. Tem um patrimônio diferente, tem membros diferentes que agem de forma diferente. Se sustentam de forma diferente. Né? Tem famílias que possuem imóveis alugados, tem famílias que possuem imóveis, apenas o imóvel em que reside, outras que têm imóvel de lazer. Então, são realidades muito diferentes. Então, não tem como eu fazer um lugar comum, né? Cada situação é uma situação. Cada uma vai ter uma solução diferente. O sistema de holding familiar, ele é montado com uma ou mais empresas. E, para isso, eu preciso fazer uma avaliação para saber como é a estrutura de cada família. Não dá para fazer um copia e cola, não dá para pegar uma receita de bolo para aplicar para todo mundo. Então, você deve estar se perguntando, será que isso funciona mesmo? Será que isso é lícito? Será que quem já fez... Será que realmente as pessoas fazem isso? Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Normalmente, quem faz isso são as pessoas que têm grandes fortunas. Por quê? Simplesmente não divulgaram, porque muitas pessoas ganham com o inventário no Brasil. Então, essa informação, ela é trancada, ela não é difundida. Sabe quem tem holding familiar? Norberto Odebrecht. A construtora Norberto Odebrecht. Vocês, por acaso, já ouviram falar de um processo de inventário da família Odebrecht? Não. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Sabe por quê? Porque eles não passaram pelo inventário.
Ele tinha uma fortuna de 14 bilhões de reais. E com um sistema de planejamento de holding, ele economizou 1 bilhão 120 mil reais. Antônio Hermínio de Moraes, do grupo Votorantim, ele tinha uma fortuna de 15 bilhões e 500 milhões de reais. Ele economizou, fazendo a holding, se ele tivesse feito o inventário, o imposto que ele pagaria seria de 1 bilhão 240 milhões. É um valor tão alto que não dá nem para imaginar. Pessoas de classe média, como eu não consigo nem vislumbrar muito bem, né? O que significa isso. Roberto Marinho, Grupo Globo, ele tinha uma fortuna de 30 bilhões de reais. Se ele tivesse feito o inventário, o imposto seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então, esses são alguns exemplos para mostrar para vocês que existe aqui no Brasil também. E a maioria das pessoas que faz a holding são pessoas de grandes fortunas. Outras pessoas que fizeram holding, né? O Roberto Civita, o Safra, Samuel Klein, da Casas Bahia, a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo e Correia, nosso ex-presidente José de Alencar e o Edmond Safra. Esses são exemplos. Mas eu vou falar, não existe um interesse em se difundir essa informação. Por quê? Porque já como as pessoas comuns da classe média, né, perdem muito dinheiro fazendo inventário, do outro lado, existem várias pessoas ganhando muito dinheiro fazendo inventário. Eu espero que você consiga se organizar, estruturar isso aí dentro da sua família. Eu quero te mostrar que cabe dentro do seu bolso. Esse é um assunto para você levar nos almoços de família, na sua família. Falar que você conheceu uma advogada, conheceu outros advogados, que se interessou pelo tema e que existe uma solução que vai fazer com que a sua família não perca esse patrimônio depois da morte do ente, um dos entes mais queridos, provavelmente, né, do matriarca ou do patriarca. Bom, minha intenção hoje aqui era informar vocês da existência desse sistema holding e, se vocês tiverem a intenção de conhecer mais como funciona, é necessário agendar uma sessão de viabilidade, onde você vai poder falar comigo pessoalmente detalhes de como é o funcionamento da sua família, para que eu possa analisar a forma mais adequada do seu caso. Após terminar essa palestra, aparecerá um link com um formulário para marcar uma sessão de viabilidade. Se você tiver interesse em saber mais, clique nesse link. Eu costumo dividir as pessoas em 3 grandes grupos. O grupo dos ignorantes, o grupo dos procrastinadores e o grupo dos resolvedores. Quando eu me refiro aos ignorantes, eu não quero ofender ninguém. Eu me refiro realmente a pessoas que não conhecem o sistema. São pessoas que acham que podem resolver esse problema de uma outra forma. Por exemplo, utilizando-se de instrumentos como testamento, como a doação, e até acham que podem resolver esse problema com seguro de vida. Muitas pessoas, elas acham que o testamento é uma solução, mas ela é a pior solução que pode ser tomada. É um instrumento jurídico que não traz vantagem tributária, que não evita o inventário. Você fazendo testamento depois, você vai ter que fazer inventário. Que não evita conflitos na família. E ele, inclusive, agrava as despesas. Né? Quando se faz um testamento, a pessoa precisa passar por um processo jurídico que é realizado previamente ao inventário. A gente chama de RAC. É reconhecimento, abertura e confirmação do testamento. Né? Então,
tem que passar pela justiça, entendeu? Antes de se fazer inventário, mesmo que você queira fazer inventário extrajudicial, antes você vai ter que entrar com uma ação na justiça para ver se o testamento está ok. A doação. A doação, ela, quando você faz uma doação, né, você acha que está resolvendo, vou fazer a doação em vida, botar uma cláusula de usufruto. Mas você fica sem administração e controle dos bens, do seu patrimônio que você lutou tanto para construir. Então, ela também não tem vantagem tributária. Há também pessoas que acham que fazendo um seguro de vida, os filhos vão ter um dinheiro no futuro para arcar com as custas do inventário. Essa definitivamente não é uma solução interessante. Se você está deixando um dinheiro para alguém, é para que essa pessoa possa usufruir desse dinheiro. E não para que ele venha gastar com o inventário pela sua morte. Você está dando, mas está fazendo com que ele gaste esse valor? Pagando? Bom, essas são as pessoas que eu chamo de ignorantes, porque não conhecem o sistema da holding. Eu também organizo mentalmente um segundo grupo, que são dos procrastinadores. Esse segundo grupo é a pior coisa que pode acontecer. Ele acha que o filho não tem jeito, entendeu? Meu filho vai ter que resolver, quando eu falecer, ele vai resolver, eu já trabalhei, já fiz a minha parte, então ele que se vire, não tem jeito, esse é o sistema que existe, então ele que resolva, né? Eu não acredito que, se você está aqui comigo até agora, você faça parte do grupo dos procrastinadores. Essas pessoas, pior de tudo, é que elas não sabem que existe um risco muito maior que está pairando sobre a cabeça dos brasileiros. Bom, é que o imposto sobre a herança, o ITCMD, que está previsto na Constituição, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º, ele tem determinado, né, quem vai definir a alíquota, o percentual máximo e mínimo. Máximo é o Senado Federal. Né? Então, apenas o Senado pode aumentar esse imposto. Obrigada. Essas pessoas, elas não sabem que está em curso. Assim, antes de falar isso, né? O ITCMD, ele começou a ser cobrado em razão da Resolução 9 de 1992, que instituiu essa alíquota máxima de 8%. É o que acontece na maioria dos estados, onde já se cobra 8%. Em alguns estados, São Paulo cobra 4%. Existe um estado, que é o Amazonas, que cobra 2%. No Rio de Janeiro, a alíquota é progressiva. A gente vai de 4% a 8%. Existe o ano passado, né, entrou em votação um projeto de lei, que é a PL 250 de 2020, que foi uma proposta feita pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, que é composto pelos secretários da Fazenda, né? São pessoas que representam também os estados. O Senado é a casa dos estados, né? Onde se vota o que é mais interessante para os estados, né? E essa proposta dessa PL 250 de 2020, ela simplesmente é uma proposta para se elevar a alíquota máxima de 8% para 20%. Isso está, nesse momento, aqui em votação. Então, vamos pensar só naquela situação do inventário do Rafael, do meu exemplo. Se fosse alterado para 20%, ele que pagou 80.500, né, que é o primeiro valor da nossa lista. Se fosse aumentado, isso é correspondente a 7%. No Rio de Janeiro, ele estava incidindo nessa alíquota. Se for aumentado para 20%, ele teria que pagar apenas de imposto, apenas o valor de R$230 mil. Isso é um absurdo. Se você acha que existe a possibilidade de se aumentar, que não tem essa possibilidade, que isso não é um risco, que é só um blá blá blá, que não vai acontecer, olha, eu vou trazer para vocês os argumentos que eles estão utilizando para tentar aprovar essa PL. Primeiro argumento, agora deixa eu voltar para os meus slides.
Não, acho que não. O primeiro argumento é que o Brasil é um dos países que tem a menor alíquota sobre o imposto de herança. No Brasil, a alíquota máxima é de 8%. Na França, se chega até 60%. No Japão, 55%. Na Alemanha, na Suíça, 50%. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, 40%. No Chile, tem uma alíquota relativamente baixa, considerada relativamente baixa, essa alíquota é de 25%. Então, assim, eu posso garantir para você que essa proposta, infelizmente, ela vai entrar em vigor. Eu não sei dizer quando, ninguém sabe, mas que ela vai. O outro argumento que eles usam é que o imposto sobre a herança eles atinge apenas as pessoas mais ricas. Então, seria uma penalização apenas para os mais ricos. Né? E, sinceramente, essa justificativa não é verdadeira. Vamos lá, vamos pensar na família do Roberto Marinho. Se ele precisasse pagar 20% sobre o patrimônio dele, de 30 bilhões, né, eles seriam afetados? Olha, seria um valor super alto, né? Mas eles seriam afetados? Não, não seriam. Eles continuariam bilionários, né? Agora, vamos pensar no caso do Rafael, um rapaz de 20 anos que herdou o único bem. Ele seria afetado com essa mudança? Sim, muito. Então, vamos lá. Existe também, além dessa proposta, né, existe uma outra proposta de um senador, Cid Gomes, que ele propõe o aumento da alíquota para 16%. Mas isso não muda nada. 16 para 20 para 16 é 4% a menos, né? Então, tudo indica que, infelizmente, esse projeto de lei vai ser aprovado, mais cedo ou mais tarde. Mas as más notícias não acabam por aí. Existe também, infelizmente, uma PEC que quer criar uma alíquota que ela altera ali. Bom, peraí. Essa PEC, ela quer fazer com que o valor adicional vá para o governo federal. Então, além dessa PL, existe uma proposta de emenda à Constituição, né, aí já no âmbito constitucional, que quer mudar, criando um acréscimo, um adicional a essa alíquota máxima, que já vai ser majorada, para que uma parte desse valor vá para o governo federal. Isso quer dizer que esse valor desse adicional seria de 27,5%. Isso quer dizer que esse aumento ele pode chegar, na pior das hipóteses, né? Mas existe essa possibilidade, a 47,5%. Essa é a situação do Brasil, gente. Bom, então vamos lá. Falei dos ignorantes, falei dos procrastinadores, que não tem nem ideia que está tendo toda essa movimentação dessa legislação nova, acham que vai estar tudo bem. E tem os resolvedores. Para os resolvedores, eu tiro o meu chapéu. Eles são pessoas que recebem as minhas homenagens, são pessoas que realmente se preocupam. Eles trabalharam muito, deixaram bem e estão vendo o problema e querem resolver a situação. Né? Eles têm realmente, continuam se preocupando em deixar um futuro legal para os seus filhos, né? Um futuro que eles possam usufruir. Eles não querem nadar e morrer na praia. Eles querem realmente deixar tudo resolvido, para que a família tenha facilidade. Né? Bom, então, gente, eu entendo que implantar um sistema de holding familiar é um gesto de amor para a sua família. Você não vai precisar desse sistema, mas quem vai precisar são seus filhos, sua esposa, são seus entes queridos. Então, se você está comigo aqui até agora, não faça parte você não é mais parte do grupo dos ignorantes e não faça parte do grupo dos procrastinadores. Bom, não adianta nada eu elogiar os resolvedores, né?
se eu não puder dar um caminho para esses resolvedores. Então, eu vou oferecer aqui agora uma oportunidade de agendar uma sessão de viabilidade comigo, justamente por você ter ficado até o final dessa palestra, você terá um desconto, o desconto dos resolvedores. Você vai clicar aqui embaixo no link, vai ter um formulário, e você preenche o formulário e lá tem um link, um cupom com desconto dos resolvedores. Normalmente, uma sessão de viabilidade no escritório está em torno de R$ 1.200. Caso você tenha interesse em conhecer, fazer essa sessão de viabilidade, te daremos um desconto de 50%. Agora, por uma questão ética, para não violar nem infringir o Estatuto da OAB, eu tenho que parar por aqui. Isso aqui é um ambiente virtual, né, que eu sou até meio inapta, estou tentando, mas eu tenho que parar por aqui, porque não é o lugar adequado para analisar caso a caso. Né? Então, vocês já estão sabendo o que pode ser feito para evitar o inventário, e agora vai depender de cada um de vocês. Né? Eu vou disponibilizar aqui esse formulário para que você preencha, para que eu fique conhecendo maiores detalhes da sua vida. Não se preocupe, eu manterei o sigilo de todas as informações e apenas eu terei acesso às informações. Você está protegido pelo sigilo profissional. No final, você pode solicitar uma sessão de viabilidade, logo após o preenchimento desse formulário. Logo após o preenchimento, a minha equipe entrará em contato com vocês para marcarmos um encontro onde você poderá expor a sua realidade, tirar dúvidas. Esse é o momento que eu vou te escutar e vou saber se a holding familiar se aplica para a sua família. Tá? Vamos construir juntos o caminho que iremos trilhar. Essa palestra ela ficará disponível apenas por um curto período. Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para enviar esse vídeo para pessoas que você ache que possa ter interesse nesse assunto, tá? E que você também dê o seu like, se você gostou desse vídeo. Tá bom? Um grande abraço. Obrigada a todos.